O grande segredo para você marcar o coração do seu desbravador é criar memórias, criar lembranças tão poderosas a respeito do clube que ele nunca vai querer deixar o clube. Essas memórias, elas vêm de cerimônias que coroam todo o esforço que ele teve. O clube funciona assim, desafio, recompensa. Agora eu vou te ensinar como é que a gente faz para recompensar os desbravadores de uma forma que vai tocar no coração deles. Essa aqui é uma aula sobre cerimônias para que você faça coisas que agradem o desbravador e que também não sejam cansativas para o público da igreja que vai te assistir. Esse é o MDA Connection e nós estamos juntos nessa aula de cerimônias do clube. Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez a mais um MDA Connection, onde nós conectamos você com o manual administrativo do clube, porque aqui é o nosso curso online de formação de diretores ou de atualização para vocês que já são mais experientes. Essa aula é muito importante, a gente vai conversar um pouquinho sobre aquilo que dá um brilho, uma motivação, uma premiação para a galera que faz tantos requisitos. A gente vai falar um pouquinho sobre condecorações, cerimônias especiais do clube, e para isso nós recebemos mais uma vez ele que é líder da União Sul-Brasileira para Desbravadores, pastor Ariel. Bem-vindo mais uma vez, pastor. Obrigado, Maranata, para você que nos acompanha, que bom estar com você, que bom que você ama o clube, está disposto a servir e com certeza vai ter dicas importantes aí, porque as nossas cerimônias é o momento da gente trazer o brilho ali, né, do clube e apresentar para a comunidade, para os pais, então cada oportunidade dessa é fundamental, né? Legal. Pastor Ariel, você tem uma experiência muito grande organizando eventos para desbravadores, desde a época que você era líder de clube, depois como pastor de igreja, e aí uma longa experiência que partilhamos juntos aí como líder de associação. E aí você, nos últimos, agora me fugiu, uns 8 anos? Já faz bastante tempo. Quantos anos de departamental de União? Então, na União eu cheguei ali, agora chegaram 9 anos aí. 9 anos de União. 8 para 9 anos da União, né? Já organizou muitos campuris, já organizou um campuri de União, que tinha cerimônias grandiosas. E eu tive um privilégio. Qual foi o privilégio? Quando a gente entrou lá em 2008, 2009, né? Uhum. E pouco depois, teve em 2010, em janeiro, o campuri da União. Uhum. Era para aquele que era para ser em setembro. Foi a nossa estreia, né? Gripe suína e tal. E era o pastor Areli, o líder. Isso. E lá naquele evento, quando foram entregar as funções, eu não sei qual função você ficou naquela época. Eu era da segurança. Olha aí, então você era da segurança. Tinha uns jagunços e esse tal. Esse aí. E aí é o seguinte... Eu era o cara que corria atrás dos bandidos que queriam invadir. Exatamente. E assim, galera, tem muitas histórias de bastidores desses campuris. As melhores histórias acontecem... Poucos viram, né? Como uma da minha equipe que socorreu uma senhora que estava sendo agredida na rua, fora do campuri, na frente do campuri. Um agressor estava batendo nela e a nossa equipe salvou essa mulher. São muitas histórias de bastidores. Então tem muitas mesmo, né? Dá para fazer um podcast aí, só não tem a ver com o manual, né? Não. Teria que ser um apêndice ao manual ali. Seria assim, histórias de bastidores, making off do campuri. E assim, lá nesse contexto, o pastor, ele me chamou e falou assim, Ariel, você vai cuidar da programação. Uhum. E o Areli era assim, ele era muito bom como líder e tal, e assim, buscava excelência, e ele me deu uma lista dizendo assim, Ariel, aqui estão os itens, era um monte, tá? Pontualidade e tal, então assim, eu olhei aquilo ali e eu me senti assim, pequenininho, eu falei, cara, isso aqui é impossível de fazer, né? E era impossível mesmo, né? Mas ali começou para mim um aprendizado sobre programa, sobre horário, sobre como fazer e tal. E depois daquele evento, né, eu ajudei no campuri da divisão, fazendo a programação, em vários eventos aí, gerais de União, em evento de jovens, que é aquele que a gente fez a primeira edição do Fortes, né, e tal. Sim. Então, que eu cuidei da programação, e mais o campuri da União, e aqui e acolá. Então, de fato, é uma área assim que, pelas oportunidades que eu recebi, eu gosto bastante e tenho um pouquinho de conhecimento. Legal, muito bom. Olha só, no manual do Desbravador, você tem uma seção aqui que ensina você a fazer as programações do seu clube, que são muito importantes. O clube fica sem graça se ele não tiver uma cerimônia de condecoração. Então, eu sempre digo que o Desbravador ele é movimentado por um princípio chamado
desafio-recompensa. Você vai dar um desafio para ele, que é um requisito, um cartão, uma especialidade. Ele tem que cumprir requisitos, tem que ter uma recompensa. Essa recompensa ela tem que ser glamurosa e ela tem que revesti-lo de uma honra em que aquilo ali é uma experiência que ele vai carregar pro resto da vida dele com muita alegria. Então essas são as cerimônias do clube. E elas têm esse papel de entrar no princípio desafio e recompensa para poder motivar os seus desbravadores. Se o seu desbravador nunca ganha nada, nunca é condecorado, nunca é honrado por nada, ele não vai ter nenhum motivo para continuar fazendo cartões, requisitos e ele vai se desinteressar pelo clube. É mais ou menos como você imaginar um campeonato do esporte que você gosta, sei lá, futebol. O pessoal treina muito, joga e aí você tem uma premiação, onde você vai premiar esse pessoal que foram campeões, se superaram, enfim, ok? Isso é muito importante. Essa premiação não é chegar assim, ó, tá aqui, ó, é teu. Ela tem todo um glamour. E é justamente nesse sentido que você vai trabalhar as cerimônias do seu clube. Vamos lá, pastor. Vambora. Aqui no nosso manual, a primeira que fala é uma cerimônia talvez que a gente dá pouca importância. Todos os clubes deveriam fazer isso aqui na abertura do ano, a cerimônia de abertura das atividades do ano. Seria, em outras palavras, a primeira reunião do ano. Exatamente. Que conselhos você, se você fosse o diretor de um clube, como é que você faria essa primeira reunião do ano? Eu me prepararia bem para essa primeira impressão que vai ser dada para pais novos que estão trazendo os filhos, para o desbravador que está chegando, né? Então, assim, essa primeira reunião, eu acredito que todos fazem, mas nem todo mundo planeja ela, né? Então, agora a gente tem uma parte chatinha que é o seguinte, que é necessário, inclusive, fazer aquele compromisso com os pais. Então, essa reunião tem que ser planejada, né? Ou seja, os pais têm que estar... A primeira dica que eu dou para qualquer cerimônia, as pessoas não gostam de surpresas. É mentira quem falou que gosta de surpresa. Mas é muita mentira. Ser humano não gosta de surpresa. A gente gosta de surpresa dentro de uma plataforma. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Silvio Santos, falecido agora há pouco tempo. Por décadas, ele fez os mesmos programas, as mesmas coisas. Onde estavam as surpresas? Dentro de uma plataforma que as pessoas conheciam. Então, da mesma forma, Faustão, mesma coisa, e outros programas aí, décadas, fazendo a mesma coisa. Se viram nos 30 e tal. Então, as pessoas gostam de surpresas dentro do combinado, ok? Então, por exemplo, se eu chegar na igreja, sábado de manhã, não falei nada para ninguém, aí eu chego de tênis e roupa esportiva e falo assim, gente, hoje vamos fazer uma caminhada de 10 quilômetros entregando o livro da esperança. É uma surpresa, né? Nunca ninguém fez. Né? Só que o povo vai odiar. Porque as mulheres vieram com calçado inadequado, o cara tá de roupa social, tá com terno, tá com criança, não trouxeram água, né? Então, assim, você quer fazer um negócio desse? Dá para fazer? Dá. Mas a surpresa, ela tem que estar dentro de uma plataforma. Qual que é a plataforma? A plataforma é o horário do culto e tudo mais. Então, você fala assim, gente, venham tal horário, com roupa esportiva, tragam água, vai ter uma surpresa. Aí sim as pessoas gostam de surpresa. Então, assim, o que eu faria na cena de abertura? Eu faria bem certinho o arroz com feijão bem feito, ou seja, os pais têm que ensinar uma ficha. Como é que eu faço para ser ágil isso aqui? Eu vou precisar Você entregar tem duas frentes, uma que vai trabalhar com os pais, outra com a gurizada. Então, assim, é preciso um encantamento para a gurizada? Então, como é que eu faço isso? Então, eu me prepararia para, nessa primeira reunião do ano, que seja ágil, para eles não perderem tempo, né? E com surpresas, mas dentro do negócio combinado. Né? Não adianta, se tem surpresa, eles têm que estar mais ou menos cientes de qual tempo vai gastar, qual o programa. Né? E a surpresa, então, toda essa organização, eu me lembro da história engraçada aqui, ela tem que ser combinada com diferentes líderes do clube, cada um tem que trabalhar e saber exatamente o que tem que fazer e quanto tempo tem que fazer para entregar redondinho, né? Exatamente. Eu passei por poucas surpresas, pastor Ariel, na minha vida, e uma das poucas vezes que me deram uma festa de aniversário surpresa foi um desastre total. Porque a história é a seguinte, eu era pastor lá em Santo Ângelo, terra da sua esposa, né? E aí os irmãos resolveram dar uma festa surpresa, combinaram com a minha esposa e tal, e para me tirar de casa e poder montar a festa e tal, até a hora que eu chegasse, eles enviaram um irmão para dar estudo bíblico comigo, fazer uma visita e dar um estudo bíblico.
E o irmão, se estiver me ouvindo agora, abração pra ele. É o Carlos Prestes, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. E era um cara super missionário. E nós fomos fazer uma visita missionária. E o Carlos, ele era tão apaixonado por dar estudo que a gente se esqueceu da hora. E eu não comemorava aniversário, porque isso é típico na nossa casa. Como o pastor sempre tá viajando, nós temos uma regra lá em casa. A gente nunca comemora aniversário na data específica de cada um de nós, porque dificilmente a gente consegue tá em casa ou tá junto nessas datas. Então, tem que criar datas alternativas. Comemora perto da data. A gente cria datas alternativas do aniversário de cada um lá em casa. E eu nunca tava esperando por uma festa de aniversário, porque não tinha nenhuma expectativa disso, né? E eu saí com ele e a gente começou a dar estudo. E ele se empolgou no estudo, eu me empolguei no estudo. E nós ficamos até 11 horas da noite dando estudo. Meu pai do céu. E isso tudo vai, isso tudo vem, profecia, a pessoa fazendo pergunta interessadíssima e nós vibrando com o estudo bíblico. E animal de Apocalipse que passa. Cara, e Apocalipse começou no capítulo 1, foi até o capítulo 22 e a igreja inteira na minha casa esperando o Carlão e eu chegar. Quando a gente chegou... Essa foi uma surpresa, Quando a gente chegou, assim, os irmãos estavam, assim, furiosos, cara. Olharam pro Carlão e disseram assim, Carlão, como é que tu traz o pastor agora 11 horas pra casa? Como é possível? Nós combinamos, nós estamos aqui esperando desde as 7h30. Então, cuidado com a surpresa. E o povo já tinha comido, não? Não, o povo tá esperando pra comer. Nossa, que dó. Cuidado. Essa é uma história que minha esposa tira muito sarro de mim. E nós ficamos até perto das 11 horas dando estudo bíblico. Chegamos tarde, os irmãos estavam lá. E eu também nunca mais ganhei uma festa dos irmãos da igreja, né? Agora, essa tua experiência é muito reveladora. Olha só. Vamos supor que eu coloque assim, gente, a nossa cerimônia de abertura para receber as crianças e pais, para dar as orientações e para comermos um lanchinho, será domingo às 9 da manhã. Então, marquei esse horário. Tem gente, Erickson, que é muito cuidadoso com o horário. E vão estar lá 8h15 da manhã, já esperando. Sim. E tem gente que é atrasado. Vai chegar 9h15. Então, aqui você já tem o primeiro detalhe do público-alvo e tal. Tem gente que ele quer saber a expectativa que termina. Se você não fala nada e que hora vai acabar, ele fala assim, não, eu acredito começando 9, até umas 10h30 acaba. Ele já se programou para esse horário. Tanto que quando a gente está num evento, é psicológico. Você está em qualquer evento, deu meio-dia, já o pessoal fica desesperado para acabar. Né? Então, se você quer passar do meio-dia, você tem que avisar. Fala, gente, iremos até 12h30. E eu já aviso isso bem antes, para que a pessoa não fique aflita ao meio-dia. Então, essa pessoa que chegou 8h15, quando dá 11 e a coisa não decolou ainda, começou atrasado, 9h30, ela tá louca contigo. Vai ter gente que tá de boa, eles chegaram 9h30. E se ficar até meio-dia não tem problema. Então, é por isso que eu comentei, olha, um bom programa começa com um bom processo informativo de que horas começa, que horas que termina, qual é a postura que eu devo ter para ir lá, o que eu tenho que trazer, qual a roupa, qual é o tipo do programa, qual vai ser a surpresa envolvida e eu cumpri o que eu prometi. Muito bom, muito bom. E se quiser me dar uma festa surpresa, viu? Prometo não... Só não vão convidar o Carlos Prestes. Carlão, um abraço pra você, viu? Que o Carlão... Conheceu o Carlos, né? Conheci. Cara, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci e era muito bom, gostava muito de estudo bíblico. Bons tempos. Vamos lá, segunda aqui, pastor. Admissão de lenço, então. Maravilha. Como é que se organiza, onde e quando que se faz a admissão de lenço? Então, a admissão de lenço vai ocorrer no início do ano, né? Vamos supor que o clube começou em fevereiro, né? Existe um tempo para que o desbravador receba o lenço, existe a preparação, o conhecimento de decorar os ideais, o hino e tudo mais. Então, normalmente essa cerimônia vai ocorrer, começou em fevereiro, nós estamos falando de uma cerimônia em março ou abril, né? Maio, né? Ali, esse é o período. Então, ela pode marcada com antecedência e a mesma coisa que a gente falou anteriormente, né? Nesse dia, alguns cuidados. O primeiro, gente, nós estamos no sul do Brasil. A gente tem dias que vai estar um sol lascado lá fora e vai ter dia que vai dar um frio lascado. Nós temos as duas situações. Tem que tomar muito cuidado com essa geração atual, deixar lá na porta, né? E às vezes fica cantando. E o cara tá derretendo na fila. Exatamente. Então, sofrendo lá no sol. Aí, olha só, a gente tem que pensar no todo.
Então, o pai que está assistindo aqui está cantando e o filho dele está para fora. Já faz 1 hora esperando, e tem casos que corre 1 hora, que manda chegar antes. A pessoa, se o culto é às 7h30, a pessoa chegou às 6h30 lá. Uhum. Tá ali, brincou, tal. Aí, 7h15, falou, fila, botou na fila. Se é 8 e o filho não entrou ainda, o pai tá tenso, ele não tá acompanhando o teu programa. Uhum. E a criançada não tá assistindo também. Então, existem cerimônias que a gente faz, ó, que o pai que tá lá dentro não tá aproveitando, que ele tá preocupado onde tá meu filho naquele sol ou naquele frio. Uhum. E a criançada também não tá cantando, que eles estão lá fora, né? Estão lá numa fila. Então, é importante que a gente, então, nessa admissão de lenço, que a gente, então, tenha esse cuidado, tá? Vale também para investidura. Essa da fila lá fora, né? Vale para todos. E, olha, é necessário que a gente tenha esse cuidado ali. Ou deixa na sombra, né? Ou entra logo de início no programa, depois canta. Nós temos que pensar para que não fique muito tempo lá fora e tenha esse desgaste. Ainda que essa entrada é o grande momento ali para valorizar quem vai ser vestido, para entrar as bandeiras, para entrar a guarda de honra. Tudo isso eu sou a favor e acho maravilhoso, né? Mas então, esse é o primeiro alerta que eu faço. Segundo, tem muitos pais que não são da igreja, não estão acostumados a programa. Então, esse é um programa, pastor Erickson, para durar estourando 1h15. Não sei qual que é a tua opinião sobre isso. Nós estamos falando aqui do conjunto todo do culto, né? Sim. Conjunto todo, assim, o cara chegou na igreja e foi embora, né? 1h15 desde a hora que ele chegou até a hora que ele foi embora. É isso aí. Né? Não estamos falando só do momento de colocar o lenço, né? Porque às vezes você tem uma admissão de lenço, às vezes num culto da igreja, dentro do programa do culto da igreja, isso é o todo, né? Estamos pensando no todo. Olha só, quem é que pode colocar o lenço no desbravador? Ó, isso é uma coisa muito legal. Primeiro, o manual permite que o desbravador escolha alguém para ser o seu padrinho para colocar o seu lenço, ok? Então isso é maravilhoso, porque ele pode escolher o pai, a mãe, ele pode escolher um outro desbravador, ele pode escolher um líder que marcou a vida dele e tal. Então assim, agora, isso não é obrigatório no manual. Caso o clube, por algum motivo, queira que a liderança coloque, não tem problema também. Vamos ver como a gente coloca isso aqui com muito cuidado. Olha só, pode ser que exista algum constrangimento com algum caso, né? Vamos supor que por algum motivo, né? Vou colocar aqui um exemplo assim bem fictício, bem louco, mas o pessoal vai entender o que eu estou falando. Vamos supor que eu vou ter 7 desbravadores que vão receber o lenço naquele dia. Tá? Um clube pequeno, né? 20 e poucas pessoas, e nesse dia serão 7 pessoas que vão receber o lenço, né? Um líder e 6 desbravadores, meninos e meninas. Eu vou permitir que eles escolham. Mas aí tem na cidade uma pessoa que tem péssima fama, né? Por algum motivo, né? Um crime, alguma coisa assim, né? E é pai de um desbravador que está ali. Ou ela tem um estilo de vida muito contrário àquilo que nós entendemos. Exatamente. Como um padrão mínimo de clube, de cristão. Imagine comigo que é extremamente constrangedor eu chegar lá para esse guri e falar assim, ó, não escolha teu pai. Cara, eu vou mexer no vespeiro, né? E assim, ele falou, mas como funciona? Todos vão poder escolher, menos eu? Então, em alguns casos, é bom que o diretor se proteja de situações complicadas, né? Famílias não convencionais, etc, 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 né? E aí, nesse caso, a liderança coloca. Sim, eu acho que o diretor poderia dizer, gente, esse ano nós vamos fazer dessa ideia. Ele não precisa se justificar. Exatamente. Porque é uma prerrogativa do diretor, do pastor, da diretoria entregar o lenço. Ele poderá ceder esse direito. Agora, aqui eu acho que uma dica legal, pastor Ariel, não vamos fazer aquele negócio assim, ó, pega e chega com o microfone, menino por menino, assim. Quem que você gostaria de pedir para entregar o seu lenço? Daí o menino começa a procurar na hora, assim. Eu pensando. Aí ele vê o pai e a mãe, ele pensa assim, se eu convidar a mãe, o pai se ofende. Se eu convidar o pai, a mãe se ofende. Vou convidar a avó, se eu convidar a avó, a tia se ofende também e tal. Então, não, isso aí é definido antes, lá nos bastidores de preparo da cerimônia. Né? O padrinho pode entrar junto, ou então você fala assim, padrinhos venham, e eles já se levantam de onde estão e já vão se posicionar. Ele pode já vir com o lenço, de repente, às vezes tem desbravador, né, que ele vem com o lenço dobradinho aqui, outros traz na mão. Eu acho bonito. Ou então o padrinho já vem assim, ó, com o lenço preparado, né? Ele já fica com o arganel, tipo o meu tá aqui, ó. Para mim, esse item é fundamental. E ele economiza tempo, porque não precisa estar dando volta e tal. Ele chegou ali,
só colocou, ajeitou bonitinho, isso dá velocidade, né? O padrinho nem sempre vai saber fazer esse esquema do lenço. Exato. Outra coisa, o lenço novo, que vem engomadinho, ele é mais difícil. Sim, ele né? não tem Esse nosso o aqui, vício, ó, né? ele tá velho. Sim. Então, eu bato ele aqui, ele enrola assim, quase sozinho, né? Ele vai sozinho. Agora, quando ele tá novinho, ele não é tão bom assim. Então, eles não têm essa manha, tem que deixar prontinho. Especialmente quando você está fazendo grandes grupos. Uhum. Você vai investir ali 20, 30 para você dar uma velocidade, já vem com o lenço preparadinho, pronto. Tem gente que coloca, às vezes, o lenço pendurado num triângulo montado de bambus e tal, mas ele já está assim pronto, só tira ali e coloca. Só tira e coloca. Então é a praticidade, é a questão de velocidade. Uhum. Se o lenço todos são do clube é mais fácil. Se é da própria pessoa, tem que estar bem marcadinho ali para não misturar, né? Porque isso também é constrangedor, daí ali às vezes dá o tamanho diferente e tal, né? E assim, colocou o lenço ali na gurizada, é outra coisa importante. É uma época de fotos, que todo mundo quer bater foto. Então, tem a preocupação de onde as pessoas que tiram foto poderão ficar. E para dar oportunidade, o padrão, pastor Érico, é o seguinte, ó, como nós estamos aqui, ó, né? Se você vai colocar o lenço em mim, ó, nós dois estamos frente a frente e o povo tá aqui. Certo. Ó, igual eles estão assistindo a gente aqui, ó, né? Então, se atrás de nós tem outro grupo, ele se posiciona em outro lugar. Ou ele espera, né? Para que todo mundo possa tirar foto dessa forma aqui. Se a gente fizer diferente, ó, se eu tô de frente aqui, ó, para você, mas você tá de costa pro pessoal, o pessoal já não vai ver. Ok. Então, o padrão é esse aqui, ó. Frente a frente, o público tá aqui, né? Você vai... Faz o Maranata, né? Okay. E tal. Aí, em seguida, coloca o lenço ali, né? Aí depois você se posiciona atrás ali e dá esse espaço na frente. E aqui, pastor, tem um outro lance que é o seguinte, né? Aquele que vai investir, isso acontece muito comigo. Às vezes eu sou convidado para fazer a cerimônia num clube e eu não conheço cada desbravador, vou conhecer os caras ali. Então, eu estou pressupondo algumas coisas. Primeira, estou pressupondo que quem vai ser investido tem a idade, passou pelos testes necessários e você do clube recebeu a autorização do regional para fazer a cerimônia de investidura. Porque o papel do regional é justamente te acompanhar e dizer assim, olha, tá tudo certo, eles realmente sabem o que é ser desbravador, estão vindo aqui, já demonstraram que vão permanecer no clube, há quanto tempo eles estão vindo. Então o regional vai dar esse é o papel do regional. Vai e fazer aí avaliação. eu vou entrar ali na boa fé de que você e o regional inspecionaram que está tudo certo, esses bravadores correspondem aos ideais do clube. E aí eu vou chegar ali para fazer a cerimônia, eu já pressuponho que você ensaiou com o desbravador. Para não acontecer o constrangimento pro garoto, de eu chegar na frente dele e dizer assim, Maranata. E aí os meninos olham assim... O cara faz um... Já bate assim, né? Maranata também! Olha o que aconteceu por aí, viu? Aqui não diremos onde. Nós só trabalhamos com histórias verdadeiras. Mas não vamos contar, né? Não contaremos. E aí, brother, às vezes o garoto não sabe o que fazer. Eu digo Maranata e fico esperando ali, o garoto não sabe o que fazer, tá apavorado. Ele já tá nervoso, não ensaiou. Então, ensinar para ele o que é Maranata, como é que se cumprimenta, como é que dá a saudação, a posição dos dedos, a posição correta, como é que faz. Ensinar esse tipo de coisa para ele. Perfeito. E ensinar para ele que ao final vai ter uma mini conjuração que pode ser feito pelo pastor, pelo regional, quem sabe até você diretor. O que se diz nessa conjuração? Você pergunta se ele quer viver de acordo com os ideais do clube. O voto é a lei do clube. Mais alguma coisa aqui, pastor? É isso aí. O uniforme impecável para admissão. Isso é importante. Pode investir, aliás, fazer admissão de lenço com uniforme de atividade. Não. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a divisão decida estudar esse caso. Por enquanto não. Porque no mundo, os desbravadores em alguns lugares têm usa calça jeans, cada um traz a sua, não importa o tom, e só a camisa é diferenciada e o lenço. Então, existem diferenças por aí. Mas aqui na divisão sul-americana é com uniforme e uniforme impecável, né? Tenha cuidado. Nesse dia fica muito feio um item assim errado de uniforme. A falta do cinto, a falta, né? Então, assim, o ideal é que se compre, ou pelo menos que se empreste, então, para esse dia ali. Faltou um item, não chegou o cinto. Não vão deixar de admitir, mas é necessário que esteja impecável ali o uniforme. E assim, todos os outros itens da cerimônia eles estão livres para o sermão, o tema e o tempo.
é o pastor, o ancião, ou uma irmã que vai fazer, não tem nenhum problema. A música que eu vou colocar, tal, a parte assim que tem ritual, de fato, seguindo o manual, é a admissão, que tem a preparação, a questão ali da conjuração depois, e o contexto. Então, essa parte é rápida. Essa parte é rápida. Os pais vêm para assistir esse momento. Por isso que eu falei que é 1h15 de tudo, tá excelente. Ok. Né? Se eu tô indo para assistir o meu filho receber o lenço e ser desafiado e homenageado. Isso dura 10, 15 minutos, no máximo. Certo. Se eu vou lá assistir o programa 2 horas para poder assistir isso ali, o pedágio está muito caro. Não aguenta. O pedágio está muito caro. Não aguenta. A questão do uniforme, ela é importante pelo seguinte, olha só. Porque a próxima cerimônia que nós vamos fazer agora, ela só faz sentido se você tem uniforme de gala. Uhum. E você não será, nós vamos falar agora de investiduras, né, de classes ou especialidades, você não terá nenhuma motivação de fazer classes se você não tem onde receber essa condecoração das classes. Porque a condecoração das classes é um bottom que vai no uniforme de gala, e específico no uniforme de gala. A especialidade é um bottom bordado que vai especificamente na faixa de especialidades, que é exclusiva do uniforme de gala. Se você não tem uniforme de gala, você não recebe. Se você não recebe, que motivação eu vou ter de fazer? Então vamos lá, pastor. Vamos agora pegar investidura de especialidade e de classes. Eu queria que você falasse sobre alguns aspectos específicos. A gente já viu assim, mais ou menos, o cuidado de organizar a cerimônia. Vamos pensar em alguns outros aspectos não citados. Por exemplo, trilhas musicais. Perfeito. Como é que eu combino isso com o sonoplasta da igreja? Pô, de repente esse cara a música não vai entrar na hora, vai falhar, não vai abrir o link do YouTube, ou vai abrir o link do YouTube, de repente sai uma propaganda lá do canal que eu tô pegando aquela música, alguma coisa. Como é que eu organizo essas cerimônias? O ideal é o seguinte, ó, é que eu tenha essas músicas baixadas, já na sequência correta, uma folha bem certinha com o programa entregue para o sonoplasta, ali, ou o método que for usado. Hoje alguns já tem ali um tablet, né, ou no celular, e assim, as músicas já baixadas e prontas na sequência correta. Então assim, ó, e eu gosto de renomear as músicas, inclusive. Então passo para ele a pastinha, eu passo o arquivo, né, aí tá lá assim, música 1 para entrada, tá, música 2, momento da guarda de honra. Então eu já renomei a música ali para não ter erro, né? Senão a chance, se vai usar o link do YouTube, tem igreja que tem o YouTube a versão, não roda, não, a versão paga, não carrega, aí entra uma propaganda, use, né, calças da marca tal, né, já bagunçou o negócio ali e tal, né? Não, e tem uma das coisas que fica mais feio, é o cara que tá lá na frente olhando pro cara que tá lá na mesa e dizendo assim, não, essa, a outra. Ah, isso aí já acabou a cerimônia ali, né? Outro detalhe, cerimônia é para ser ensaiada, inclusive. Sim. Então eu vou lá, repasso antes com o sonoplasta, né? Faço com ele lá uma prévia. E se eu conseguir, eu trago o pessoal um pouco antes e explico como é que vai ser a entrada, explico qual vai ser o contexto. E, gente, tem que ter a galera que é o diretor do programa, tá? E a música... esse não é amigo de ninguém, ele é amigo do programa. E ele, mesmo que se ele disponha com alguém, ele fala, não, é horário e é tal. O cara que durante a cerimônia ele tem autoridade total. Exatamente, né? Exatamente. E olha só, quando eu tava lá no Campuri, da divisão, cuidando do palco, com a equipe da União Sul, alguém vinha e me pedia 1 minuto, não é 1 minuto. Tem 50 mil pessoas assistindo. São 50 mil minutos. E isso é muito precioso. Se eu estou numa igreja e tem 100 pessoas assistindo o programa e alguém me pede 1 minuto, eu não estou dando 1 minuto. Eu estou dando 100 minutos. E quando eu penso assim, muda tudo daí, né? Porque se ele passar 5 minutos, é muito tempo. Então, olha só, eu tenho que pensar que esse pessoal que está ali, então tem que ser respeitado. E assim, então, ó, não perder tempo entre intervalos e tal, principalmente... É fácil fazer o programa de uma quarta-feira na igreja. É fácil o programa de meia-noite. Até sábado não é tão difícil. Porque a gente faz todos os cultos mais ou menos a mesma sequência. Todo mundo sabe como é que é. Não tem muita surpresa. Agora, os nossos programas, cada vez a gente faz diferente. Com surpresas, com elementos, com tocha que entra, com uma lâmpada, com a Bíblia. Então, assim, tudo isso é maravilhoso. Mas...
toda vez que sai da normalidade, as pessoas ficam, né? Então, tem gente lá na porta orientando, tem gente aqui e tal, né? E, se possível, usar o radinho e tudo mais, né? Vão se comunicando, né? Para que a coisa de fato funcione, né? Encaminhe. E se tiver alguma falha, tem alguém posicionado lá que vai dar andamento na coisa. Legal. A música também, pastor Ariel, ela tem muito a ver com o clima que é construído. E tem músicas que numa mesma cerimônia ela fica bem num ambiente e dá errado em outro. Vou tentar dar um exemplo. Será que existem... se eu fizer a mesma cerimônia sábado à noite, num acampamento ao ar livre, e se eu fizer essa mesma cerimônia sábado de manhã ou sábado à tarde dentro da igreja, ela vai ter diferenças? Muita diferença, muita diferença. E outra, então assim, tem que se levar em conta o ambiente, o momento do programa, e existe uma coisa que chama-se gráfico do programa, pastor Erickson. O que é o gráfico do programa? É assim, no início a gente põe umas músicas mais pra cima mesmo, porque tá começando a cerimônia. É pra jogar pra cima, tal. Já na hora da investidura, tal ali, aí uma outra música. Na hora do apelo é outra. Então, vou dar um exemplo, olha só. Vamos supor que eu sou responsável pelo louvor de uma cerimônia, ok? Qual deve ser o último hino que eu entrego? Normalmente a pessoa fala assim, eu vou cantar um animado, um médio e um calmo. Não, tá errado. Se eu sou responsável do louvor, qual é o gráfico do programa? Quem vai falar depois de mim? E aí, se depois de mim, fiz o louvor, depois de mim vai ser um grande momento onde vai ter músicas de alto nível clássico e vai entrar o pessoal, não é para derrubar o programa, tá entendendo? Se eu vou, mesmo o pastor vai pregar depois de mim. Quem é o pastor que vai pregar? Então, olha só, qual que é a dele, né? Ele é um cara mais da energia. Vamos supor que eu tô cantando aqui, a gente canta uma música assim bem calma no final. Eu te amo, ó Deus. Manso, tá naquele clima. E aí, galera? É nóis! Quem tá animado e tem cabelo, diga eu. Gente, ou seja, olha o choque que deu, né? Então, se eu sei que esse pastor vai entrar dando um pulo ali no palco, entrega pra ele, a minha esperança está no Senhor. Senhor! Cara, já entra... Termina no alto. Agora, por outro lado, se eu entrego ali, a minha esperança... Aí o pastor, irmãos, que momento sublime nós temos e tal. Então, assim, até pelo pastor que vai pregar, eu posso pensar em como que eu vou conduzir esse louvor. Então, assim, meu programa, ele vai ter grandes momentos e momentos normais. Então, começa a primeira música, talvez, tal. Vamos lá em cima. Depois é uma menor e tal, entra num clima, e depois eu crio um novo pico emocional no momento da investidura mesmo. É assim que se faz. Muito bom, excelente. Pastor, vamos lá, vamos para aqui, vamos para a última parte aqui, que é a parte de cerimônia de encerramento do ano. Ok. E depois eu queria que você falasse alguma coisinha sobre como organizar eventos como um todo, programação. Não vamos pensar aqui muito em termos da logística de um acampamento, essas coisas tem outras aulas, mas em termos de programação de um evento. Né? Um programa especial. Um programa especial. Então vamos pensar aqui agora primeiro nesse detalhe. A gente falou de abertura do clube, nós falamos de admissão de lenço, as cerimônias de investidura, especialidades, classes, enfim. Eu queria falar só um item da investidura aqui, é o seguinte, nós não padronizamos como é que é a investidura. Não tem uma regra dizendo assim, o bottom tem que ser colocado assim, assim, assim. Então, assim, dá para entregar o certificado na mão e tal. Eu sei de lugares que a pessoa dá ali as especialidades no saquinho. Não tem problema. Não tem no manual assim uma definição exata. Sabe, um dos mais legais que eu já vi, agora eu aprendi com a galera e eu pratico, é você entregar as especialidades numa mini faixa de especialidades. Excelente. Então a turma do clube prepara um cartãozinho no formato da faixa de especialidade com as especialidades muito bom pregadas ali. Ele recebe na hora ali. Né? Então, assim, dá para tirar a faixa e colocar com as nossas... Então, não existe uma regra fixa quanto a isso. Agora, a dica que eu dou é o seguinte, cuidado com o tempo, lembre-se da questão dali de honrar, é o momento de você exaltar quem trabalhou, né? Então, isso é fundamental, né? Eu preciso... A estrela da investidura
é quem conseguiu cumprir requisitos e está recebendo. Uhum. Não é o pastor que está pregando. Não é regional que está coordenando. Não é um convidado que veio para assistir, eu valorizo. Então, dê mérito a quem merece naquele dia, né? Então, cuidado com o tempo, dê mérito a quem merece e entenda o seguinte, existe um público que não sabe do esquema. Uhum. Esse público tem que ser informado. Uhum. Então, é legal você falar assim, olha, as nossas especialidades têm esse objetivo. E eles fizeram aqui, aí você dá um exemplo, né? E essa narração, acho que ela está acontecendo enquanto as coisas ali Exato. estão ocorrendo. Exatamente. Ninguém precisa ficar esperando o narrador terminar para começar a executar. Então, Exatamente. isso aí até ajuda a preencher alguns espaços, né? Uhum. Enquanto o pessoal está ali recebendo, os diretores, conselheiros estão entregando, esse mestre de cerimônia, esse narrador, ele está explicando, olha, gente, isso aqui são especialidades, eles conquistaram assim, assim, isso aqui é o lenço, ele significa isso, isso e isso. Então, é mais ou menos isso aí, né? Exatamente. E o próprio que te recebeu, né? Por exemplo, eu já vi num lugar que o menino falava assim, olha, eu estou muito honrado de receber porque eu aprendi isso, isso, isso. Então, assim, é interessante que você pense no público também, não como um acessório, mas como um todo ali, onde a coisa vai se conectar, né? Eu sou de uma época hard, né? Quando a gente era investido numa especialidade, uma coisa assim, o diretor chegava e fazia sem combinar uma pergunta daquela Exato. especialidade assim. Eu já passei por essa. E agora aí, qual é o maior cão do mundo? Qual é o menor cão do mundo? Qual é o cachorro que tem língua azul? Fazia aquelas perguntas assim pra ver se o cara sabia mesmo. Eu lembro disso aí. Mas eu sou desse. Hoje em dia não tem mais dessa. É que não pode ter o bullying, né? Não tem mais dessa. Naquela e se época você fica nervoso e erra, né? Você fica né? Com apelido pra sempre ali e tal. Mas era outro tempo. Naquela época era bruta coisa. Agora é o seguinte, a especialidade e a classe, eu posso fazer a investidura dela quando? Posso fazer no acampamento? Tem que ser sempre no culto da igreja? Não, pode ser. Eu posso fazer em outros momentos ali e tal. Posso, por exemplo, às vezes, você tem ali, alguns do clube já terminaram tudo e outros não. Então, a tendência natural foi assim, não, todo mundo junto e tal, porque nós temos que mostrar a união e tal. Não. Valoriza esses que terminaram. É até um estímulo para os outros. E aí você fala, gente, eles terminaram, vocês podem também. Então, assim, em todo tempo, você pode ter grandes momentos de admissão, de lenço e de investidura, mas durante o ano também entrou um novo desbravador. Né? Então, esse vai ter que esperar, quem sabe, até lá na investidura, que eu marquei para daqui a 3 meses, para ele ser admitido. Então, eu posso fazer em outros momentos, ali no acampamento do clube, campo de instrução, até para incentivar. Boa. Agora, tem uma cerimônia que a gente não abre mão de fazer na igreja. Qual é, pastor? Essa é o Dia Mundial, né? Que é o nosso... Esse é o momento que a gente recebe um presente da igreja, que é o nosso sábado. Né? Dicas rápidas, o que é o Dia Mundial dos Bravadores e como é que ele pode ser feito com excelência, sem cansar aquele irmão da igreja que foi para assistir o culto. Ele não é desbravador, não tem filho desbravador. E aí ele chega lá e diz, poxa vida, eu vou sair daqui hoje meio-dia e não vou ouvir nada da palavra. E aí o cara fica mordido com o clube, em vez da gente ganhar um parceiro, podia dar uma oferta pro clube, o cara sai dali mordido com a gente, né? Dicas rápidas aí, o que fazer? É um Dia Mundial, nosso dia de festa. É o dia que a gente recebe, então, os nossos amigos e tudo mais. Temos um sábado para nós, e sábado de manhã na Igreja Adventista é horário nobre. Agora, nesse dia tem que ocorrer as outras coisas também. Tem a recolhimento da oferta. Nesse dia tem também ali a questão do sermão, tem que ocorrer, o louvor. Então, a gente não abre mão de fazer ali a nossa programação nesse dia, no sábado de manhã, a gente não abre mão, mas assim, a gente vai fazer com sabedoria para não sobrecarregar. Né? Lembre-se, pense numa formatura. Pastor, já foi em formatura? Sim. Formatura é um bom programa? Sim, depende, né? Formatura é a seguinte, olha só. Depende, né? Formatura, normalmente convida a gente. Você vai, por causa da pessoa que convidou, seja um parente, um amigo, filho, pai, etc, etc. A gente quer ver essa pessoa. E para ver essa pessoa, você assiste um programa de 3 horas. Tem que suportar, né? Ali aquela via saca. Então, assim, comparando com uma viagem, é assim, o pedágio da viagem é chato. Gasta dinheiro. Mas vale a pena porque eu estou chegando ao objetivo. Só que se tem mais pedágios que viagem, ninguém vai. Então, assim, esse dia, alguns vieram especialmente para ver o seu filho entrando, o seu filho cantando, o seu filho participando de um momento, né? E esse é a viagem, né? O pedágio não pode ser caro, né? E os outros, como não é uma viagem só nossa, é uma viagem da igreja toda,
todos têm que se sentir confortável para esse momento. Então, olha só, se eu quero fazer um monte de coisa, vale a pena eu fazer assim, um bem clean, sábado manhã, voltado para a igreja toda e faço aquela festa, e à tarde eu faço outro programa, não tem problema, né? Aí eu faço alguma coisa mais específica que faltar, né? Pastor, eu queria fazer o dia do desbravador muito especial e eu ia levar o pessoal do clube pro topo do Pico Aconcagua. Olha aí. Tive lá há pouco, hein? Uhum. E aí quero fazer... ostentação. aí ostentação, né? Aí sonho de desbravador, ir no Aconcagua. E aí eu quero levar a galera lá e vamos ter um dia especial do desbravador lá no Pico Aconcagua, sei lá onde. Seria legal. Evangelismo Beto Carreiro, entregando folheto e tal. Tá certo ou tá errado? Tá muito errado. Tá muito errado. Por que o dia do desbravador tem que ser sábado de manhã e na igreja local dele? Esse é o momento que a gente, repito, é o horário nobre da igreja adventista. Nós não temos outro horário e é a oportunidade que muitos têm de vir e conhecer a igreja, fazer conexões, entender como é que é o nosso culto, entender o que nós cremos. Talvez a primeira visita que um pai não adventista do clube vai fazer à igreja. Exatamente. Então, assim, isso a gente não abre mão, é sábado de manhã, e isso é precioso. Isso é precioso, né? Olha, tem coisas que são essencial e não pode ser aberto mão. E isso faz parte daquilo que é essencial, né? Faz parte do evangelismo do clube. A gente não pode perder essa oportunidade, né? É um momento, inclusive, para que o clube fique conhecido e o que o clube tem feito para pessoas que não apoiam tanto. Eu tenho lá uma igreja de 200 membros. Alguns amam o clube, já foram desbravadores. Outros sequer conhecem, né? Então, esse é o dia que ele vai conhecer o clube, né? Conhecer o que o clube está fazendo, ver a maravilha que é o clube, ver a beleza ali do clube uniformizado, né? E assim, muitos não irão em outro programa da igreja. É uma grande oportunidade evangelística. Então, tanto internamente como externo, é uma grande oportunidade. Boa. O ano está encerrando, a gente quer fazer uma cerimônia final de ano com o clube. Algumas ideias aí sobre isso. Tá. E essa é uma cerimônia que também ela está aberta ali no manual, né? A cerimônia de encerramento. Eu posso, nesse dia, ter uma investidura para alguém que não ficou para trás, né? Posso, nesse dia, ter uma conexão depois de uma festa e tudo mais. Mas eu diria o seguinte, eu acho que essa cerimônia faz sentido no final do ano, com eu focando, então, em agradecer a Deus pelo que Ele nos deu durante esse ano. Uhum. Os acampamentos, a proteção, o cuidado divino. Então, é um culto de gratidão e, ao mesmo tempo, é também uma oportunidade de colheita final. Pode ter um batismo nesse dia, né? Esse é um dia para a gente... E o diretor esperto já lança o próximo ano e as próximas atividades, o próximo Campuri, nesse culto. Então, você sai com aquele... E não é para ser um culto... Nunca programas compridos. A gente teve o Campuri da União Sul-Brasileira, né? Ali, para mim, ficou provado que é mentira essa história que a nova geração não gosta de coisas espirituais. A nova geração não gosta de coisa chata, que não termina nunca, que não é focado para elas. Ali tinha a encenação que era feita, o pastor Érico coordenava. Além disso, o louvor ao ponto. O dia que tinha um cantor, o grupo de louvor não cantava, era o cantor que cantava. Se o cantor sabia fazer eu tirava essa parte. Não precisava ter duas coisas. O sermão cronometrado, conectado com a peça. Teve noites que a gente fez a investidura de 546 líderes. E o culto, e a encenação, e o louvor, e não passou de 2 horas. A gente fez Cavaleiro Fiel e mais um monte de coisa, e não passou de 2 horas. Nenhum culto passou 2 horas. Sabe o que acontecia? Horas antes a galera estava lá já. Só para você ter uma noção, né? Quem estava lá talvez vai lembrar. Foi quantas pessoas ali investidas no Cavaleiro Fiel? Não vou recordar agora. 7.900 e alguma coisa. E eu ajudava o pastor Ariel nessa parte. Quando a gente montou o programa, eu falei assim, Erickson, aqui tem 15 minutos para fazer a investidura de todo esse povo aí. E então, em 15 minutos, tem que apresentar a entrada especial, a temática, a ideia do programa, e aí o pessoal é investido, e aí a nossa equipe tem que se quebrar para pensar, olha, como vamos tornar isso possível, dinâmico, visual, engajado em 15 minutos, certo? Então, esse tipo de coisa, com a sua devida realidade e adaptação, você vai fazer aí. E aqui o pastor Ariel já respondeu a outra pergunta, que era a última pergunta que eu tinha, que é imaginar cerimônias em acampamentos, em eventos especiais. Olha que incrível se você está acampando
e você chega ali à noite e no fogo do conselho você tem uma cerimônia especial de condecoração, se você tem um momento de homenagem, se você faz aquele encerramento do acampamento do clube com uma homenagem incrível, não é só um negócio assim, ó, oh, vamos guardar as coisas aqui, vamos embora, sai na gritaria, ô fulano, pega aquilo lá, mas você sai naquele clima, naquele entusiasmo. Eu gosto de fazer isso em Campuri e Aventuri, né? Eu sempre faço um esquema nos Campuris Aventuris que a galera tá brincando durante o dia e o clube tem uma equipe que desmontou, guardou tudo e, se possível, até já carregou. E aí o pessoal vai para a cerimônia de encerramento e a última alegria é o troféu, é a cerimônia, é o aplauso, é a vibração. E o cara dali, se eu puder, eu já faço assim. O cara dali já sai pro ônibus. Perfeito. Não, aí... E tá resolvido a vida. Então, se você programa isso, você cria memórias. Eu acho que, pastor, se fosse resumir a tua aula, é uma aula sobre como criar memórias que nunca terminam. São marcas que de fato ficam. E olha, é o seguinte, é possível fazer, gente. Vou dar um exemplo. A gente tinha um coral, que era um coral, numa igreja, um coral de 200 pessoas, que é um bom coral, foi um coral de colégio, né? Ele demora para... Eu tive num local aí pregando há pouco tempo atrás, nessa de oração, o coral deles lá, que é um baita de um coral fantástico, brilhantou a semana, valeu muito a pena. A entrada dele demorava quase 7 minutos. Ou seja, é o tempo de uma música, né? Exatamente. Uma música tem 5 a 6 minutos. É mais que uma música. A saída é mais rápida, porque a saída, normalmente, em todas as situações, mesmo a entrada em Campuri é demorada, a saída é rápida, né? Então, olha só. O que eles fizeram? Eu combinei com eles lá. Falei, gente, vocês entrarão, cantarão e vão ficar ali. Eu vou pregar com vocês à minha volta. Para não ter esse tempo da saída. E nem o tempo da entrada, vocês cantam no final do meu sermão. Então, foi fácil de resolver. No Campuri, o nosso coral era de milhares de pessoas. Cada clube mandava, nós tínhamos ali 700 clubes, cada um mandou 2, era assim, uns 3 mil. E tinha que cantar junto com a peça que estava acontecendo. Exatamente. A peça não ia parar para... Já pensou esperar que a gente consiga entrar com 3 mil pessoas em 5 minutos, que é um milagre. E estragar, ia perder todo o clima. Então, nós não tínhamos 5 minutos. Cada minuto ali era importantíssimo. O que a gente fez? A gente falou, vamos quebrar a cabeça aí. Qual foi a ideia? Reservamos a frente para esse pessoal. Eles já estavam vestidos de branco. Ou seja, sabe quanto demorou para entrar o coral? 0 tempo. O pastor Moisés, o nosso maestro, que tinha feito a música, ele chega, faz assim, se levanta a galera toda. Vira para ele aqui, tá pronto. Foi bonito. Tá pronto. Né? Então, essas são as soluções. Então, olha que coisa interessante. Todo mundo reserva os bancos da frente para os bravadores, para os aventureiros, etc., ali, para quando tem uma programação. Só que nem todo mundo usa isso com sabedoria. Né? Então, se eles estão ali, então eu posso realizar coisas com velocidade rápida. Né? Essa é a vantagem de eles estarem ali. Existem motivos. Então, eu desafio você que está aí na sua igreja para fazer programas assim, ao ponto, mas com alto teor significativo, que vão deixar marcas. Essas cerimônias, esses momentos ali, eles são grandiosos, né? Não crie momentos inesquecíveis que serão apagados, de certa forma, por um programa longo, cheio de coisas não tão importantes. Galera, para fechar, eu vou começar a contar uma história que nem combinei com ele, mas ele vai saber terminar a história. Que é uma história que é muito marcante para mim e para o pastor Ariel, porque o Campuri da União Sul-Brasileira, ele foi assim, eu digo assim, sem dúvida nenhuma, de todos os Campuris que eu participei na minha vida, foi o mais abençoado que eu participei e tive a honra de ajudar. Foi o Campuri que a gente teve a oportunidade de fazer tudo que a gente sempre sonhou, né, pastor Ariel? Durante muitos e muitos anos, aprendendo com os nossos erros, e ali foi realmente abençoado. E tem uma curiosidade, e eu queria que você guardasse isso, porque quando você faz uma cerimônia, você se esforçou, orou, e você planejou e for bem organizado, Deus te dará uma bênção que até os imprevistos serão bênção para você. Por exemplo, quando a gente estava lá para começar o Campuri da União Sul-Brasileira, uma expectativa tremenda, pessoal por anos trabalhando por isso. Milhares de bravadores vindo de 3 estados do Rio Grande do Sul. Histórias assim de superação tremenda. Então, a primeira noite em um Campuri,
ela é sempre uma noite de muita tensão, muito nervosismo, até que a coisa anda e dá certo. E aí nós estávamos lá já uma semana trabalhando juntos, e quando chegou a véspera do Campuri, chegou para nós a última previsão do tempo. E a previsão do tempo era de tempestade, justamente de chuva e tempestade, no horário que tínhamos marcado a abertura, que era a partir do momento que tivesse escuro ali, acho que era Era umas 7h30. umas 7h30 para 8 horas que tivesse escuro, era para estar dando a tempestade. Eu era o responsável pelo programa de abertura, junto com o Ariel e com os outros. E aí eu lembro o seguinte, a gente montou tudo e ninguém sabia realmente como é que nós íamos lidar, se vinha ou não essa tempestade. A gente já tinha um trauma. Um detalhe, era um profissional de altíssimo nível que fazia as medições e ele dava. Sim. E assim, fazia 15 dias que ele mandava previsões e ele não tinha errado nenhuma. Não, e nós tínhamos ele acertava um minuto da chuva. E eu e o Ariel tínhamos um trauma, porque a gente tinha servido no Campuri anterior. Coração de Rei. No Coração de Rei a gente trabalhou lá ajudando também, e a gente tomou aquela histórica, a histórica tempestade, né? Então nós sabíamos que isso podia acontecer num Campuri gigantesco ao ar livre, e estava marcado uma dessas para o momento da abertura. E aí, meu amigo, eu me lembro da gente parar de trabalhar, sei lá, perto da meia-noite, cada um foi para tomar o seu banho. Quando eu deitei para ir dormir, não conseguia dormir pensando. E aí eu fui pro WhatsApp, e aí comecei a conversar no WhatsApp com o Ariel, e aí tava o Douglas, tava o Moisés e todos os departamentais, e era 1h, e sem chamar, sem convidar, começou uma reunião no WhatsApp, e nós, sem ninguém convidar, estávamos todos nós ali no WhatsApp decidindo o que vamos fazer. Vamos adiantar a abertura ou vamos fazer no horário e correr o risco de pegar a tempestade? Se a gente adiantar, vai estragar uma série, talvez, de coisas que fica bonito quando tá bem escuro e sai com um pouco mais de ênfase no visual ali com show de luzes, de fogos e tal. Talvez a gente vai perder muitas coisas que a gente programou para ficar bonito nessa abertura. Porque a gente vai ter que fazer a abertura mais cedo, e mais cedo ainda não deu o pôr do sol. Termina a história agora. E daí, assim, com muito medo da decisão, oramos, Deus nos abençoou, e a gente decidiu começar o Campuri no pôr do sol. E o resultado é que a abertura em cenário a mais bonita da história dos Campuris. Eu recebi ligação do Brasil inteiro, o pessoal falou assim: vocês são gênios aí no Sul. Que ideia de começar no pôr do sol. Que lindas imagens. Que coisa fantástica. Os diretores entrando, eu pegar a reação do rosto deles e tal. Então, assim, a gente recebeu uma chuva de elogios. Que foi o primeiro Campuri desse porte que começou à luz do dia. E o cenário era um cenário, assim, absurdamente bonito. Quem conhece Santa Helena, tem o Lago de Santa Helena. O Campuri é feito na beira do lago. Então você tinha o palco no fundo, e ao lado do palco aquela cena do sol vermelhinho assim descendo e o reflexo dele na água, e aí aqueles diretores vindo assim, tremulando a bandeira assim pela lateral da prainha, e aquela explosão de alegria, e aquilo foi disruptivo, foi uma das coisas mais bonitas que eu me lembro de ter visto em termos de abertura, de programação, e que, na verdade, não tem nada a ver com a gente. Foi um presente que Deus nos deu. Presente de Deus. E assim, a hora que chegou o horário da chuva, já tinha acabado, porque a gente fez tudo em 2 horas, mas literalmente, a gente comentou naquele dia, a gente falou: gente, ninguém se vanglorie por essa abertura aqui, porque isso aí foi Deus que decidiu dar esse presente aqui pra gente. Né? E foi um presentaço, né? Então, você faça o seu programa, e se aparecer um imprevisto, se você está bem organizado, até aquilo que é imprevisto, Deus tornará em bênção para vocês, para a atividade de vocês. Amém. Pastor, muito obrigado aí pela sua presença. O curso está aqui agora, você não se esqueça, você vai agora fazer a sua pequena redação de um parágrafo, mandar aí para prescrever aí a sua reação à nossa palestra, ao nosso material, e o regional vai te avaliar. Isso faz parte das horas que você tem que cumprir para os requisitos do curso de treinamento básico para diretoria ou treinamento avançado, tá bom? Muito obrigado por vir conosco até aqui. Um grande abraço e até o próximo MDA Connection.